Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês, envolvendo aí a parte de relações trigonométricas, né? Trigonometria em si. Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta, chegamos aí aos 37.300 inscritos. Com certeza vai valer a pena você curtir e comentar essa questão, tá bom? Olha só, a questão da UERJ que diz assim, um skatista treina em 3 rampas planas de mesmo comprimento A, tá bom? Mas com inclinações diferentes. As figuras a seguir representam as trajetórias retilíneas AB, CD e EF contidas nas retas de maior declive de cada rampa. Então tá aqui a figura 1, figura 2, figura 3. Sabendo que as alturas em metros dos pontos de partida A, C e F são respectivamente H1, H2 e H3, conclui-se que H1 mais H2 é igual a. Então, primeira relação que a gente vai ter que fazer aqui é do primeiro triângulo aqui, tá bom? Para descobrir quem vai ser o nosso H1. Nós temos um pequeno problema, é esse ângulo de 15 aqui. Para descobrir esse cateto oposto, que é o H1, a gente vai fazer assim, seno de 15 é igual ao cateto oposto, que é o H1, dividido pela hipotenusa, que é A. E qual o problema que nós temos? É o seno de 15, gente. O seno de 15 nada mais é que, vamos lá, deixa eu escrever aqui, ó. O seno de 15 é 45 menos 30. Isso tudo vai ser igual a H1 sobre A. Quem é o seno de 45 e de menos 30? Pela relação que nós temos, né? Vamos fazer aqui a relaçãozinha, vai ficar assim, ó. Seno de 45 vezes o cosseno de 30. Como é um menos ali, continua menos, então vai ser agora o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Acho que na escola o pessoal já falava assim, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Sinal de mais fosse, ia vir mais, se for menos, vem menos. No seno, né? Tudo isso igual a quem? H1 sobre A. De forma que você tem, quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar H1 sobre A. Tá? De forma que aqui no numerador fica raiz de 2 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 6 sobre 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes raiz de 2 dá o próprio raiz de 2 sobre 2 vezes 2 dá 4. Tudo isso igual a quem? H1 sobre A. Tá bom? De forma que, como aqui os denominadores são iguais, aqui eu já vou encher, vou colocar até lá a linha cheia, vai ficar assim, ó. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Por quê? Porque quando os denominadores são iguais, eu somo ou subtraio os numeradores. Tudo isso igual a quem? H1 sobre A. De forma que esse A que está dividindo passa para o outro lado o quê? Multiplicando. A gente vai deixar ele guardadinho aqui, ó. Vai ficar H1 é igual a A, que vai multiplicar quem? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá bom? Então fica aí guardada essa informação. O H1 está previamente calculado. Nós vamos agora ver a situação do H2 aqui, ó. De novo, o H2 vai ser o cateto oposto de quem? De 45. Então a gente vai fazer aqui uma questão longa, né, gente? Então vamos lá. Vamos lá, então vai fazer seno de 45 é o cateto oposto, que nesse caso vai ser o H2 dividido pela hipotenusa, que é A. Vamos lá, voltar na figura. Cateto oposto. Então, seno de 45 é igual ao cateto oposto H2 sobre a hipotenusa, que é o A. Então, muito bem. Quem é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2
igual a H2 sobre quem? Sobre A. O A que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, você vai ter que o H2, na verdade, é igual a A raiz de 2 dividido por 2. Tá bom? Então, nós temos aqui o H1. O H1 já está calculado. E nós temos também já quem é o nosso H2. Agora, nós vamos fazer a relação de soma desses caras, né? Porque ele quer saber quem é H1 mais H2. Então, somando H1 e H2, vou fazer de azul. Então, somando H1 mais H2, você vai ter o seguinte. Quem é o H1? A raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4 mais A raiz de 2 sobre 2. Olha só que expressão, né? Olha só que expressão. Então, é o seguinte. É claro que dá para colocar algumas coisas em evidência, mas a gente vai deixar dessa forma aqui, tá? Então, reserve isso aqui, porque ele quer a resposta toda em função de quem? De H3. Agora, a gente vai determinar quem vai ser o nosso H3, tá bom? É claro que dá para fazer aqui, dá para fazer mais alguma coisa, tá? Mas nós vamos fazer primeiro quem vai ser o nosso H3. Olha só, fazendo o nosso H3, você vai ter que vai ser o seno de 75. Seno de 75, que vai ser o cateto oposto H3 sobre a hipotenusa A. Então, vamos lá. Vamos deixar isso aqui guardadinho. Vamos deixar guardadinho isso, tá? Para depois a gente mexer. Então, lá em relação ao H3 vai ser seno de 75 vai ser igual ao cateto oposto, que é o H3, sobre a hipotenusa, que é A. Quem é o seno de 75? O seno de 75, gente, é o seno de 45 mais 30. Tudo isso igual a quem? H3 sobre A. De forma que o seno de 45 mais 30 vai para a relação. Seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Tudo isso igual a quem? H3 sobre A. De forma que você sabe quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a H3 sobre A. De forma que aqui você vai ter raiz de 6 sobre 4, mais 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, sobre 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui é igual a H3 sobre A. De forma que você pode organizar isso aqui de maneira que fique raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, que é o mesmo denominador. Você vai ter H3 sobre A. Então, esse A que está dividindo passa para o outro lado do que? Multiplicando. E aí você vai ter assim, que a H3, na verdade, é A que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Tudo isso dividido por 4. Muito bem, professor, algo se parece, né? Algo se parece. Como é que a gente vai determinar isso? A gente vai ter que isolar aqui o A, tá bom? Nessa parte azul a gente vai ter que deixar tipo o A isolado, que eu vou pegar então, que H1 mais H2 vai ser essa expressão, só que eu vou ter que fazer assim. Eu vou ter que colocar esse A em evidência. Olha só, colocando ele em evidência. Vai ficar assim.
vai ser aqui H1 mais H2, colocando o A em evidência, você passa a ter raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, mais quem? Raiz de 2 sobre 2, tá? De forma que isso aqui que está multiplicando A vai passar para o outro lado o quê? Dividindo, né? Vai passar para o outro lado dividindo. Então, você passaria a ter assim que H1 mais H2 vai ser dividido por raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 2. Tudo isso aqui vai ser o meu A. Então, vou pegar esse valor todinho aqui, tudo isso aqui e vou substituir no lugar do A, porque tudo isso vale justamente o A. Vamos lá fazer isso. Então, você passa a ter que o H3 é igual a H1 mais H2 dividido por quem? Por raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 2. Tudo isso multiplicado por quem? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ok? De forma que você vai resolver essa expressão aqui, denominador, e depois você vai resolver de maneira bem mais tranquila. Olha só. Vai ficar assim, H3 é igual a H1 mais H2. Aqui, como os denominadores são diferentes, vou fazer o MMC de 4 e 2. Quando eu faço o MMC de 4 e 2, dá 4. Né? 4 dividido por 4 dá 1. 1 que vai multiplicar raiz de 6 menos raiz de 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 que vai multiplicar raiz de 2. Então, mais 2 raiz de 2. Vai guardando essas informações. Tudo isso multiplicado por raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tá? De forma que aqui você tem como fazer alguma operação, né? Que operação a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, vai ficar H3 igual H1 mais H2 sobre raiz de 6 menos raiz de 2 mais 2 raiz de 2 vai dar 1 raiz de 2 sobre 4. Certo? Tudo isso multiplicado por quem? Raiz de 6 mais a raiz de 2 dividida por 4. Então, agora a gente vai fazer simplesmente o seguinte. Olha lá. Repete a primeira pelo inverso da segunda. A primeira é essa daqui. Então, vai ficar assim, ó. H3 é igual a H1 mais H2. Vai multiplicar pela segunda, pelo inverso da segunda, vai subir o 4 e vai ficar aqui raiz de 6 mais a raiz de 2. Não é porque eu inverti aqui a segunda. Lembrar que tudo isso é multiplicado por quem? Por raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Tá? De forma que, quando você olha bem a situação, você entende que pode simplesmente cancelar o 4 com 4, raiz de 6 mais raiz de 2 com raiz de 6 mais raiz de 2, e aí você chega literalmente à conclusão que o H3 é H1 mais H2, ou seja, H1 mais H2 dá exatamente H3. E isso responde a nossa questão justamente na base da letra D de dado. Tá? Então, a conta é realmente gigante, por isso que eu disse que estaria valendo aí a tua curtida. Deixa eu dar só uma diminuída para você ver o tamanho
do estrago que é uma questão como essa, tá bom? Então é isso, se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!